Será que o Vasco vai conseguir brigar ainda nesta temporada pela Copa Libertadores? Pois é, este foi um dos assuntos debatidos no último programa da ESPN. E a galera tenta entender melhor como é que vai funcionar a situação do Vasco aqui pra frente. Conseguiu uma vitória importante, mas vale destacar que é um dos melhores, se não o melhor jogador do Vasco, foi o Léo Jardim. Jogador, quando se destaca, goleiro quando se destaca, dá a entender que a defesa não trabalhou tão bem assim. E quando você olha o número de finalizações, o resultado mais justo seria o empate. E aí a galera já começa a colocar o Vasco como possível candidato à Copa Libertadores. Candidato de fato, Vasco ainda não tem os seus reforços nas suas melhores condições físicas. E aí, quando os jogadores estiverem melhores, com certeza o Vasco vai dar um gás a mais neste campeonato brasileiro. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o que a imprensa esportiva tem falado sobre o momento atual do Vasco. Só que antes eu vou pedir a cada um de vocês aí de casa que não se esqueçam de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga nas principais falas da galera da ESPN. O Vitória tem vitória, né? O pessoal se confunde quando vai... O Vasco tem um triunfo importante, o coloca numa página diferente do Campeonato Brasileiro. Todo mundo esperava o Vasco. Olha lá. Esse é um dos últimos lances da partida. O melhor jogador... Agora, eu acho só o seguinte, Mauro, para te ouvir, o Zinho também, essa pergunta que está aqui embaixo, talvez ela seja um pouco precipitada, no sentido de que existem 6 times nesse G6 que, por um fator ou para o outro, são sólidos para estar nesse G6, e ainda tem o Internacional com poucos jogos, com 3 jogos a menos agora, né? Se recuperando. Tem o Galo que venceu o último jogo e tem um elenco mais forte do que o do Vasco. Acho que vai depender muito também do que aconteça em Copa do Brasil. Eu ainda tomaria um certo cuidado para fazer essa afirmação. Ali está como pergunta, eu não afirmaria. Não dá, eu acho que não dá para afirmar, mas enfim, tem outros na frente que estão com campanhas mais sólidas, né? Já com uma pontuação mais significativa. Mas o Vasco ganhou um jogo que não era para ganhar pelo que jogou. E isso aí conta, entendeu? Buscar 3 pontos. O melhor jogador, vamos dizer que foi o João Vitor, porque fez o gol tal. Segundo melhor, Léo Jardim. Porra, então o goleiro pegou. O Léo Jardim foi melhor. Foi melhor ainda, né? Pegou pra caramba. Ele pegou muito. Então, assim, mas é isso que precisa, pô. E fora de casa, né, gente? E fora de casa. O Vitória tá uma maravilha? Não tá, não. Tá todo mundo que tá podendo tem ganhado Vitória mesmo lá. Mas não é fácil. E o Vasco, assim, a gente tá vendo. O Pascoal falou, olha esses lances aí, mesmo quem não acompanhou o jogo todo, eu posso te dizer que o Vitória fez 21 chutes a gol contra 9 do Vasco. Mas quem ganhou? Quem levou os 3 pontos? Quem pôs a bolinha lá que o Pascoal gosta de falar lá naquele retângulo? Foi o Vasco. E isso conta. Agora, o técnico já falou em entrevistas anteriores que o Vasco já poderia estar mais acima se tivesse aproveitado alguns jogos em que ele perdeu que não precisava. Que não deveria, melhor dizendo. Isso aí, ele já foi bem claro nisso. Mas isso já passou. Agora, de repente, está ganhando jogos onde o empate é que seria natural. Não sei. O Zinho, não sei se no avião tinha esse jogo passando lá. Você viu os melhores momentos, Zinho? Ele voltou depois, não foi da rodada, Zinho? Ou foi antes? Uma coisa eu posso te afirmar, da pergunta que estava aí, né? Da briga na Libertadores? 25ª rodada? É a 25ª rodada. É a 25ª. Ainda faltam 13. Eu não vou me meter nisso, não. Eu posso te afirmar que o Vasco não cai. O Vasco não cai. Não. É um excelente ponto, né? Porque se a gente debatia o Z4, disso ele está livre. E para ele faltam 14. A minha afirmação é essa. Para ele faltam 14. Mas a minha afirmação é essa, presidente. Sim. Em vez de ficar pensando em classificar para a Libertadores, é melhor o torcedor vascaíno, e eu que tinha, no início da competição, eu colocava o Vasco brigando para não cair. Não é porque o Vasco agora está na Copa do Brasil com uma certa vantagem, porque o Vasco somou esses pontos, que eu vou falar assim, o Vasco me surpreendeu, me surpreende. É um time com limitações, porque as contratações do Vasco, vamos lá, as contratações estão jogando?
Não. Foram aproveitados, que a gente até falou, pô, o Coutinho chegou, agora o Vasco outro patamar. Mas os caras mesmo que foram contratados não estão jogando, não. O Hugo tá, o volante, e muito bem. Né? Tá jogando muito bem. Então, assim, o que eu afirmo é que o Vasco da Gama, com o treinador da casa, que essa é a grande contratação do Vasco, o treinador do Vasco montou, organizou o time, que sofre, que toma sufoco do Vitória, que está na zona de rebaixamento, e ganha o jogo. Porque essa sustentação defensiva que ele deu para o time, essa organização tática da equipe, possibilita o Vasco sofrer e ganhar jogos. O Vasco ganhou do Atlético Paranaense, os jogos aí do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, taco a taco o jogo difícil, duro, mas é o time bem montado pelo treinador, que é a grande revelação, por isso que ele está brigando aí para ser o melhor treinador do campeonato, o Paiva. Ele é o grande responsável dessa ascensão do Vasco e que aí me faz afirmar que o Vasco não cai mais. Olha, nem atingiu a pontuação que dá essa matematicamente, fala assim, o Vasco está fora, não cai mais. Mas do jeito que joga, resiliente como é, o time firme defensivamente, time que acredita, que briga todo o tempo, que tem suas limitações, mas vai lá, consegue, com um centroavante que faz gol, com um meia que... O Payet há pouco tempo estava, no jogo passado, a torcida do Vasco até ensaiou uma vaiazinha para ele, hein? Sim. Mas você vê aí quase o gol que ele faz do meio campo, ele que bate o escanteio para o gol do João, né? Do zagueiro. Então, assim, é um Vasco que eu posso te afirmar que para mim não cai e, mantendo esse nível, já pega até uma Sul-Americana. Acho que a Libertadores não é o grande favorito, não. Não é o grande favorito, mas com o treinador que tem e com esse encaixe que ele deu, é um Vasco que dá orgulho aí, ou pelo menos dá um alívio para o seu torcedor. Aí tem que ver se o G6 vira G7, tem algumas variáveis, né, que podem fazer com que o Vasco belisque essa vaga, mas o fato é que a campanha do Paiva é muito sólida, né? Ele consegue achar uma cara para esse time, o Vasco tem um jogo a menos, como diz o presidente, o Mauro Naves. 2 contratações vão chegar agora, porque você sabe que até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. 19h35. Acerte o seu relógio. Vários clubes ainda estão correndo atrás. O Flamengo quer um cara, o Corinthians quer outro, o Corinthians está querendo também gente. São Paulo está trazendo 2. São Paulo está trazendo, o Vasco está trazendo 2. E até hoje, tem que escrever até as 23 horas e 59 minutos. Mas acho que o Vasco vai conseguir e tal. Está trazendo um cara que é suíço. E o outro também é de fora. Mas, enfim, um é volante, o outro é zagueiro. Vai se reforçar, a ver. Essa semana a gente vai ter tempo para isso, sabe? Porque amanhã, se essas negociações se concretizarem, a gente vai trazer aqui perfil, quem é quem se reforçou melhor. Olha aí as coisas melhorando do nosso lado nessa data FIFA. Duelo de reforços. O Zinho pediu, já estamos preparando para amanhã. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero realmente que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, não se esqueça então de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal. A sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora encerramos por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!